AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Deus grandão, A paz do Senhor Jesus, crianças. amém! Tudo bem com vocês? Tudo bem. Motivo de alegria estar aqui mais uma manhã para juntos adorarmos o nome santo de Jesus. Ai, como é bom estar na presença de Jesus, né? Jesus tem preparado dias maravilhosos para nós, né, tia Diva? Sim, tia Simone. Dá a paz do Senhor Jesus para as A crianças. paz do Senhor, crianças. Vocês estão bem? Se tiver todo mundo bem, já dá um monte de like. Quem tiver no Face, no YouTube, pra gente saber se aí. estão bem. É isso aí. Eu creio que elas estão bem. Sabe por quê? Porque Jesus está cuidando delas, tia Uhul, Diva. tão Assim bem como mesmo. Ele também está cuidando de nós. Verdade, e tia aí, Simone. quando o Senhor Jesus ele está conosco, quando Ele cuida da gente, a gente se sente protegido, né? Muito, tia Porque Simone. a palavra do Senhor diz que Ele nunca mais, jamais nos abandonaria. Isso mesmo, é Então, verdade. aqueles que servem a Jesus está amparado, está cuidado pelo Senhor. E eu tenho certeza que você também, criança, tem se sentido protegido e cuidado pelo Senhor. E por isso é motivo de alegria nós estarmos aqui nesta manhã. E você sabe que hoje é um dia muito especial. E nós vamos gravar um programa especial. Sabe por quê? Sabe o que a gente vai comemorar, tia Diva, no domingo? Sei sim, tia Você Simone. sabe? Eu sei, tia Simone. Eu sei que as crianças que servem a Jesus também já sabem. Sabem. Então, vamos ver, espera aí, vamos ver se elas vão colocar lá no comentário, se elas sabem o que vai comemorar no domingo, e se lá no departamento infantil delas, mesmo com esse negócio de pandemia, a gente não está limitado. Isso. Nós estamos trabalhando. Então, vamos ver se as crianças, as líderes do Ministério Infantil, estão preparando algo especial para o domingo. Verdade. Porque tem alguém que é muito especial na nossa vida, não é verdade? Isso. E vai ser comemorado o dia dessa pessoa no domingo, né? Tia Simone, isso quem mesmo. é, tia Diva? É o dia do pastor. Muito bem. E por ser o dia do pastor, hoje a gente preparou um programa especial. É sim. E hoje veio um pastor muito especial. Sim. Então, crianças, olha só. Enquanto vocês vão lá convidar o amiguinho de vocês, compartilha, manda as perguntinhas aí. O que você gostaria de perguntar para o pastor? Ai, às vezes você fica assim nervoso, nervosa, o negócio de Simone tá hoje, né? Que pergunta que eu faço para o pastor? Às vezes a gente pensa que o pastor parece que ele está longe da gente, né? Mas não está não. Hoje vocês vão ter a oportunidade de fazer alguma pergunta para o pastor, alguma dúvida que você tenha. É sim. E aí daqui a pouquinho a gente vai ver as suas perguntas e o Senhor Jesus preparou um pastor para estar aqui hoje conosco. Isso e ele vai mesmo. poder orar também junto com vocês e abençoar a vida de vocês. E convida Amém? seu pastor também. Isso, e Manda mensagem. Já mandei mensagem pro pastor Isso, Joel. Isso, já mandou? Já mandei. Isso mesmo, e as crianças gravam um vídeo homenageando o teu pastor, manda uma mensagem, um versículo pro teu pastor e manda no número do programa que depois a gente vai colocar aqui, Isso. você vai enviando e a gente vai colocar tudo aqui. Convida o seu pastor. Isso E as mesmo. crianças que querem ser pastor também, esposa de pastor, também não pode perder isso esse mesmo. programa. Será que tem criança que quer ser pastor? Ah, com certeza eu também tem, tia acho que Simone. sim. Tem uma criança que um dia eu perguntei assim pra ele, né? O que você quer ser quando você crescer? Ah, eu quero ser pastor, secretário e regente. Olha que maravilha, não pastor. pode perder esse programa, Que bênção, não né? pode. Quer Pois dizer, ó, é. quer ser pastor, secretário e Exato. E regente. não pode perder esse programa. O filho do pastor Clóvis. Olha que maravilha. Sim, uma benção. Então, crianças, olha, então enquanto você vai lá chamar os amiguinhos, pega a sua Bíblia,
chama eles lá, que a gente vai ali buscar o pastor que está convidado hoje, tá bom? Que o Senhor Jesus preparou, na verdade, Isso, né? envia perguntas pro pastor, viu? Isso Esse pastor mesmo. abençoado tá aqui já esperando para entrar. Isso mesmo. Então daqui a pouquinho a gente volta. Isso. Bom? Que desenhou o céu, estrelas a brilhar, pois Ele é Deus, Todo-Poderoso. Iberus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá meninas, a paz do Senhor, eu sou a Jéssica Meloni e eu tô aqui para te convidar a participar todas as quartas-feiras, das 11 ao meio-dia, do nosso tutorial de menina. Toda quarta-feira nós vamos ter um assunto polêmico para a gente debater, com várias convidadas especiais e muitas dicas para você, viu? Então eu conto com você toda quarta aqui na TV AD Perus. Deus abençoe a sua vida. Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Já estamos de volta, crianças. Olha que bênção que o Senhor Jesus preparou hoje. Pastor Joinville, que bênção, não é verdade? O Senhor preparar um homem de Deus para estar aqui hoje juntamente conosco. Viu como vocês são especiais? Pastor Joinville prontamente veio aqui nos ajudar, né, Pastor Joinville? É verdade. Nós viemos aqui. Primeiramente, eu quero saudar todos vocês que estão nos assistindo, participando deste culto conosco, deste momento maravilhoso. Eu quero falar em nome do nosso pastor presidente, pastor Dr. Elias Cardoso. Ele gostaria de estar aqui falando com vocês. Ele disse que numa outra oportunidade ele virá. Amém. E nós viemos aqui para se alegrar juntamente com vocês. Amém. Nós já Amém. queremos Glória também a Deus. agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Dr. Elias Cardoso, né? Que agora não pôde vir porque ele está muito ocupado, né? Mas ele vai vir. Eu sei que Jesus, ele sempre prepara, ele cuida de tudo. E aí hoje ele preparou o pastor Joinville. E eu gostaria de apresentar, crianças, quem de vocês aí já conhece o pastor Joinville? Quem aí já ouviu o pastor Joinville pregando? Ah, eu tenho certeza que sim. Então, pastor Joinville Albernaz. Pastor, eu vou deixar o senhor se apresentar. O senhor é o vice-presidente aqui, né, do Ministério de Perus, para que as crianças possam te conhecer, pastor. Graças a Deus. Eu quero me apresentar. Meu nome é Joinville Albernaz. Eu sou avô, tenho 3 netinhos. Ah, que bênção. Graças a Deus, que estão talvez na mesma idade de vocês. Ajudo o pastor presidente aqui na matriz, juntamente com o pastor Jeremias. Nós somos uma equipe. Glória a Deus. E estamos aqui nesta manhã para juntos nos alegrarmos na presença do Senhor. Quero falar para vocês, crianças, que às vezes a gente fica imaginando que criança não tem problema. Mas criança tem problema. Verdade. Mas eu quero dizer para vocês que não importa qual seja o problema que você se encontra. Não importa o que esteja acontecendo na vida dos seus familiares. Só quero dizer uma coisa para vocês. Jesus resolve todo e qualquer problema que você tiver. Amém? Amém. Então vocês continuem confiando, indo à escola bíblica dominical, lendo a Bíblia, obedecendo o que a palavra de Deus diz, sendo uma bênção nas mãos de Deus. Esse é o nosso desejo, essa é a oração do nosso coração em favor de cada um de vocês. E quero dizer uma coisa, Jesus
sempre tratou de uma maneira muito especial com as crianças. Certa feita, Jesus estava junto com os discípulos e algumas crianças veio ter com Jesus. E os discípulos, preocupados, queriam empurrar as crianças, não queria que as crianças chegassem aos pés de Jesus. Mas Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então vocês estão vivendo uma fase muito bonita da vida. Eu gostaria que vocês, mais do que nunca, pedissem para o papai, para a mamãe, para o titio, para a vovó, para aqueles que são responsáveis por você, para ler a palavra. Se você não sabe ler, mas se você já sabe ler, você pega a Bíblia, começa a ler, que Deus vai ensinar você, porque tudo aquilo que Deus quer que eu e você saibamos, está escrito na Bíblia. Às vezes as pessoas dizem assim: eu quero que Deus fale comigo. Quando que Deus vai falar conosco? Deus já está falando através dos séculos, através da sua palavra. Então, a minha oração, o meu pedido a Deus, é que Deus continue abençoando os seus familiares, aqueles que são responsáveis por vocês. E vocês fiquem tranquilos. Quando você tiver dificuldade em casa, com o papai, com a mamãe, alguém ficar doente, ficar desempregado, não se desespere. Dobre o seu joelho e peça para Deus em nome de Jesus. Você é muito especial para Deus. E queria também pedir para vocês orar pelas titias que estão fazendo o programa. Amém. Elas estão aqui incansavelmente. Sabemos que não é fácil, mas elas estão se dedicando em favor de vocês. Que Deus continue abençoando, ajudando você, seu papai, sua mamãe, todos aqueles que são responsáveis por você. E gostaria de pedir uma coisa para vocês. Ore pelo nosso pastor presidente, pastor Dr. Elias Cardoso, sua família e todos os irmãos e irmãs que fazem parte desse trabalho do Senhor. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Estarei à disposição. Amém. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou aqui à disposição. Não sei se vou conseguir responder, vai sim, mas pastor. Estou aqui. Vai sim. Será que a gente já tem perguntinha aí? Que bênção, né, criança? Eu também já quero aqui agradecer o pastor Joinville por ter estado aqui conosco, viu, pastor? Muito obrigado. Amém, é um prazer. Pelo senhor ter vindo aqui, Deus te abençoe. E também já dar parabéns, né, pastor? Obrigado. Graças a Deus tem um dia, a gente brinca lá na nossa congregação, pastor, que é assim, tem duas datas que a gente pode, assim, retribuir um pouquinho do que o pastor faz pela gente, que é o dia do aniversário do pastor e o dia que comemora o dia do pastor, né? Que é um dia, assim, de festa, né? É um dia, porque é difícil. Eu e meu esposo, nós estamos com o pastor na congregação que a gente está, e teve uma fase que a gente acompanhou algumas dificuldades do nosso pastor, que ele cuida das ovelhas, né? E eu lembro que eu e meu pastor ficamos, assim, praticamente uma semana sem dormir, com aquela carga daquilo que estava acontecendo. E nessa experiência a gente pôde perceber, pastor, o quanto é difícil o trabalho de um pastor. Que mesmo quando a gente olha de fora e a gente percebe toda a dificuldade que vocês têm, mas quando você entra ali dentro do problema junto com o teu pastor, a carga ela é muito pesada, né? E dói na alma da gente. Então a gente sabe que o trabalho de um pastor não é fácil, porque você carregar o problema e às vezes assim, você vê um problema de um irmão e às vezes você quer resolver com a tua mão. E às vezes não tem como você resolver e você fica com aquela dor na alma, né? Então, por isso que nós queremos homenagear os pastores e hoje o Senhor preparou essa oportunidade do programa para a gente poder homenagear os nossos pastores, deixar nossa palavra de gratidão, que a gente reconhece o trabalho de todos vocês. E as nossas crianças, pastor, em especial, né? Porque as crianças, não sei se o senhor sabe, mas a presença do pastor, a presença do pastor na vida das crianças, por si só, já é uma figura que causa disciplina nas crianças. Interessante isso, né? É por isso que é importante, nós temos hoje aqui a figura do pastor, para as crianças saber o quanto elas são especiais para os pastores, né? Que elas também são as ovelhinhas do rebanho dos senhores, né? Eu gostaria de aproveitar a fala da irmã e falar para você. Ela contou um caso de uma situação que ela e o esposo, juntamente com o pastor, lá na congregação, lá no setor em que ela trabalha, das dificuldades. Mas eu quero dizer para você, se eu não estou errado, parece que um jovenzinho falou que gostaria de ser pastor. Eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. Não existe na vida maior prazer do que você fazer o trabalho de Deus. Você pode planejar ser engenheiro, ser médico, ser psicólogo, ser filósofo,
ser sociólogo, tudo bem. Mas o mais importante é você saber que você está sendo útil no reino de Glória a Deus, Deus. que é o reino eterno. Então, eu quero falar para você, minha jovenzinha, meu jovenzinho, se Deus tem falado ao seu coração, se você tem desejo, falar assim, eu quero trabalhar para Jesus, eu quero ser um missionário, uma missionária, continua com esse desejo. Você vai estudar medicina, vai estudar engenharia, mas Deus vai te usar na obra dele. Glória a Deus. Não tem prazer melhor do que ser pastor debaixo da ordem do sumo pastor que é Jesus Cristo. Deus continue abençoando. Estou aqui para responder as perguntas. Amém, amém. Vamos, ó, já tem ali essa criança, pastor, ele tem 3 aninhos, ele sempre acompanha, lá do Rio Grande do Sul. Ah, que E ele bênção. sempre acompanha com a gente. Eu achei interessante o pastor trazer essa palavra, porque a gente sempre trabalha muito isso com as famílias, que é importante a gente ensinar os nossos filhos a estudar, ter uma profissão, mas o quanto é importante a gente trazer isso, pastor, incentivar os nossos filhos a querer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, fazer a obra de Deus, porque realmente, a gente que está na obra de Deus de segunda a segunda, por causa dessa crise, por mais que a gente está trabalhando, mas a gente está sentindo muita falta, pastor, porque a gente está na igreja de segunda a segunda. É verdade. Né? E é realmente o que o pastor falou, é gratificante, pastor. É gratificante mesmo. Não tenha dúvida. Olha como é que é o raciocínio. Você estuda medicina, se torna um bom médico, os anos passam, você envelhece, aí você vai e morre. Você passou por esta vida, fez uma grande obra, ajudou, socorreu as pessoas. Mas você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Você fala de Jesus, fala do amor de Deus. Essa pessoa conhece a Jesus Cristo que morreu, ressuscitou pelos nossos pecados. Passa-se os anos, você morre, ela morre, e vocês vão se encontrar no céu para viver para sempre ao lado de Jesus. Por isso que tudo nesta vida, não importa, por isso que cada um de nós crentes, indiretamente, somos missionários e pastores e pastor. Todos nós estamos cuidando um dos outros. Só que aos pastores titulares da igreja cabe a maior responsabilidade de coordenar. Mas todos nós estamos para trabalhar. Esse menininho que você falou do Rio Grande do Sul... Volta ele um pouquinho. Bernardo? Como é que é o nome Bernardo. dele? Bernardo. Isso. Bernardo, que Deus te abençoe, viu, querido? Que a mão do Todo-Poderoso seja estendida, continue estendida sobre a vida sua, de seus pais, Amém. e que você seja uma bênção nas mãos do Senhor, viu, querido? Que Deus guarde você e toda a sua família. Amém. Vamos ver se tem mais alguma perguntinha para o nosso pastor. Eu vi que a Vivian Vanzo, também, coordenadora de Cabreúva, mandou. Vivian, Deus abençoe. Parabéns pelo seu aniversário, que foi ontem. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, tá bom? Ali tem a Lucy Rodrigues também. Vamos lá? Olha, essa pergunta é Olha lá, boa. pastor, ó. Lucy. É uma história longa, muito longa. Mas eu quero explicar uma Isso. coisa para vocês. Eu falar da minha chamada na obra de Deus é uma coisa longa. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Escute o que eu vou dizer, muito profundo. A Bíblia diz que antes que o mundo fosse criado, Deus já tinha nos escolhido. Então a confirmação do ministério é uma coisa natural. Você está na igreja, Jesus te alcança, você começa a participar dos trabalhos da igreja, e no decorrer do tempo, você começa a sentir desejo de ajudar aquele e aquela que não conhece a Jesus. Aí você começa a pregar, ministrar, está nos trabalhos, que o pastor, a liderança da igreja local manda você fazer, você tem prazer de fazer. Aí você começa a perceber que isso é que te satisfaz. E a liderança, vendo essas coisas em você, reconhece que você é vocacionado para fazer a obra de Deus. Então, minha história é muito longa, mas foi interessante. Jesus Glória me a Deus. encontrou, eu não conhecia Jesus, mas Jesus, um dia, de uma maneira muito especial, me encontrou. E quando Jesus me encontrou, me senti tão feliz que eu gostaria que as pessoas também sentissem a mesma felicidade que eu tinha. Aí comecei o trabalho do Senhor e estou até hoje. Amém. Deus abençoe a Lucy Rodrigues Silva pela pergunta. Vamos ver se tem mais alguma perguntinha para o pastor? Tá. Tem? Quantos anos eu tenho? O Tá. Emerson. Não, quantos anos o senhor é pastor? Emerson, ele Eu já sou pastor há 46 anos. Olha
Olha que bem. Só o pastor Emerson que faz aqui o programa de 46 sábado à anos. tarde, né? Gerando 46 saúde. anos. Faz 46 anos que eu sou obreiro. Que Quantas bênção. igrejas o senhor já dirigiu? Olha, muitas, 40, quase 50 Né, anos. pastor? Eu dirigi muitas igrejas, graças a Muitas, Deus, que muitas bênção. igrejas. Quando eu vim para o ministério de Perus, há 20 anos atrás, que eu acabei não dirigindo. Fiquei aqui na Matriz, estou há mais de 20 anos aqui na Matriz. Mais Mas de 10 antes- igrejas? Ah, mais 10 igrejas, muito Mais de 10 igrejas, Eu crianças. dirigi muita igreja, muita igreja. Ó, boa pergunta também, ó. Pastor Joinville, o senhor nasceu na igreja? Não. Eu nasci numa família de pessoas que acreditavam no espiritismo. Fui espírita durante muitos anos e Jesus me salvou numa época, numa situação muito difícil de enfermidade. E aí eu conheci Jesus, foi assim, não nasci não. Eu sou vim do mundo mesmo. Jesus me resgatou lá do lodaçal do pecado. Quantos anos o Ó, senhor se converteu? Ela ainda Eu continua. me converti, eu tinha 23 anos. Hoje eu tenho 69 anos de idade. Aham. Ó, a Vivi ainda pergunta ali, pastor, ó, que eu achei interessante, ó. Algo marcou a sua vida dentro do Ministério Infantil na sua época, pastor? Eu quero dizer uma coisa para você. Não existe nenhum trabalho que eu não tenha feito na igreja. Glória a Deus. E um dos trabalhos que eu já fiz na igreja, com muita alegria, foi trabalhar no departamento infantil. Sempre Olha, gostei Que do trabalho. bênção. Então Pois não. então as crianças que querem ser pastor têm que participar do departamento Não. infantil. Quem tem chamado está para a aí? obra de Deus tem que começar fazendo tudo o que for necessário na obra de Deus. E As foi crianças assim. que vão para a escola dominical, Sim, já sim. tem, Vai para a tá escola encaminhando já para dominical, ser. obedece a mamãe, obedece o papai, Olha aí, faz crianças. o que o papai e a mamãe mandam fazer, porque quando você obedece o papai e a mamãe, você está honrando a Deus. Olha a dica Ó, aí, hein, a crianças. Linda- ó, a Vivi, ela caprichou, ela fez É. 3 perguntas ali, ó. 3. O que o senhor mais gostava e acha essencial para os dias de hoje, para os líderes do Ministério Infantil? Olha. Uma vida de consagração e uma vida de busca do conhecimento da revelação de Deus. Amém. Nós estamos vivendo num contexto, parece que não, mas eles estão querendo dizer que a palavra de Deus não é a palavra de Deus. Mas eu quero dizer para os líderes, agora eu quero aproveitar, vocês que trabalham no departamento infantil, Amém. vocês não têm noção do ministério que Deus confiou a vocês. Que Deus dê graça e que vocês sejam mulheres, homens, fiéis a Deus, sabendo que o santo e glorioso Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, usará cada um de vocês. Fique tranquilos, faça o trabalho de Deus. E não espere que ninguém fique reconhecendo o que você faz, porque aquele que te chamou, que vai nos recompensar. Amém. Glória a Vivian, Deus. Deus abençoe pela beijo sua participação. Para Yasmin, né? Ó, Yasmin deixa o Navarro. Hoje é o dia especial do pastor, Ah, aproveitar tá a participação dele para ele mandar o beijo para as crianças. Ó. Tá Essa bom, criança Yasmin Yasmin, Navarro, pastor, sim. ela é uma benção, ela toca aquelas violinhas, Ah, pastor. que Ela louva benção. e ela tem um canal no YouTube Ah. que fala do amor de Jesus, pastor. Amém. Yasmin, que a mão do Todo-Poderoso continue estendida sobre a sua vida. Beijo, Yasmin. Deus Beijo. abençoe. Amém. Então, pastor, agora vai ter muitos pastores que vão acompanhar esse programa, pastor. Dá uma palavra para eles Ah, que sim. vão... Eu que quero vão- falar, inclusive, aqueles pastores que são liderança, que dirigem a igreja. Às vezes o pastor fala assim, criança, meu irmão, a continuidade da existência da raça humana são as crianças. Não havendo crianças, não haverá continuidade. O grande problema hoje que acontece na Europa é que não nasce crianças. As famílias ficaram tão cultas, tão ricas, que eles não querem ter filhos. E a nação europeia está envelhecendo. Mas eu quero dizer a vocês, pastores, incentive, estimule, apoie o departamento infantil. Amém. Eu agradeço a Deus pela vida do nosso pastor presidente. Amém. Ele investe no departamento Glória a infantil Deus. aqui e tem sido uma benção. Que Deus continue abençoando Amém, vocês. pastor. Agora vamos... Orar?
Isso, Vamos pastor. orar. Não pode faltar a oração Pastor, do ó, pastor. pastor é um problema. Pastor, você demandou para ele falar, ele não para de falar. Tia Não, Simone, pastor, mas só pode, o senhor tem liberdade. uma... Sim. Porque o Elias colocou ali, Elias Barbosa, eu decorei esse nome, diz que está assistindo Por que com o será, Marcos né? e o Eliel, Por que pastor será, Joinville. pastor? Por que será que ela decorou, pastor? Decorou. O que que O senhor nome do acha? Eli. É um mistério, Tem um pastor. mistério aí. Um beijo para eles, que o Senhor Jesus abençoe. Agora nós vamos fechar esse bloco, vamos agradecer aqui a disponibilidade Amém. do nosso pastor em ter estado conosco. Amém. E agora, crianças, aquela oração Vamos do orar pastor com o que a gente, pastor. assim, até hoje eu tenho muito isso, sabe, pastor? Eu me sinto criança quando o pastor ele vai fazer aquela oração, porque eu já fui curada, já fui liberta através da oração do meu sim, pastor. Então também a gente recebi sabe que a muitas curas oração. já. Então o pastor agora vai orar pelas nossas crianças. Antes de orar, eu então. quero deixar um versículo no Amém. Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Amém. Querido Pai, Deus maravilhoso. nós queremos te louvar nesta manhã, te agradecer, porque o Senhor tem demonstrado o teu amor para conosco. Abençoe Pelo você. fato do Senhor ter enviado Jesus Cristo, teu único Filho, para morrer naquela cruz pelos nossos pecados. Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que por nós morreu e ressuscitou e está vivo e um dia voltará. Abençoa, Senhor, a cada uma das crianças, a cada um dos professores, a cada um dos pastores que estão na frente do rebanho, aqueles que estão auxiliando, querido e eterno Pai. Papai querido, tenha misericórdia de nossa nação, abençoa, Senhor, cada líder, cada professor, abençoa, Senhor, a nossa nação, abençoa, Senhor, o teu povo. É o pedido que fazemos a Ti, confiados, agradecidos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, pastor Joinville. Deus abençoe. Amém. Muito obrigada, pastor. Não tem de quê, meu E Deus. que Jesus continue te abençoando. Amém. E parabéns adiantado pelo dia do pastor. Obrigado, Amém. obrigado. Eu transfiro esses parabéns Amém. a todos os pastores. Amém. Crianças, daqui a pouquinho a gente está de volta e vai vir mais um pastor aqui para contribuir com este trabalho. Vocês podem mandar as perguntinhas Manda as de perguntas, vocês. crianças. E daqui a pouco vamos passar o vídeo de homenagem de vocês para o pastor, tá bom? Deus abençoe vocês. Beijo, crianças. Continua com a gente. Deus abençoe você. De Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. A paz do Senhor, queridos irmãos, eu sou a cantora Midian Bueno e eu estou aqui para te fazer um convite especial. Isso mesmo, todas as quartas-feiras nós temos um compromisso, encontro com adoradores. Convide os seus amigos, convide a sua família, reserve um espacinho no sofá e chame para assistir conosco. Encontro com adoradores, todas as quartas. Vem! Olá, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Edson Arantes e quero te convidar para assistir o programa Uma Palavra na Madrugada, de segunda a sexta-feira, a partir das 23 horas, sempre com convidados técnicos e antenados com os assuntos que mais despertam interesse na população. E você também pode participar enviando as suas perguntas, fazendo os seus comentários e interagindo conosco. Programa Uma Palavra na Madrugada, para você fechar sua noite com uma palavra de conhecimento e sabedoria. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Amém. E aí, crianças, que
especial, né? Ter um pastor, um homem de Deus aqui. E aí, crianças, eu tenho certeza que Jesus vai preparar um dia para vocês que ainda não conhecem nosso pastor presidente, Dr. Elias Cardoso. Ele vai vir aqui um dia, Senhor Jesus vai preparar, e que ele tem bastante coisa para fazer, mas Jesus, ele sempre prepara. E aqui a gente já quer deixar, né, a nossa homenagem para o nosso pastor presidente, Dr. Elias Cardoso. Que Jesus continue abençoando o Senhor. Pastor, obrigado por cuidar de cada um de nós, obrigado por se importar com as crianças, obrigado pelos projetos, por investir no Ministério Infantil. Deus abençoe o senhor e toda a sua família. Também vamos dar um parabéns para o nosso pastor Joel, Sim, né? nosso pastor Joel Nosso deve estar ligadinho com a pastorzão, gente, né? Pastor pastor Joel. Sueli. Deus abençoe o senhor, pastor Joel, irmã Sueli. Senhor Jesus, continue derramando chuvas de bênçãos sobre a vida do Senhor. Eu também quero aqui homenagear o meu pastor José Cirqueira, que é uma bênção, é um homem de Deus, um exemplo para nós ali do Serpa. A irmã Sônia, então, nem se fala. Que Deus abençoe vocês, são um casal abençoado, muito preparados pelo Senhor, são idôneos, carinhosos. Deus abençoe cada um de vocês, amém? E a todos os pastores que estão nos acompanhando nesta manhã, eu quero dar parabéns para vocês. E agora, crianças, nós temos aqui mais um pastor que vão contribuir aqui. Eu quero ver se vocês já estão mandando perguntas aí para a gente fazer. Vamos fazer bastante pergunta para o nosso pastor hoje, vamos aproveitar, tá bom? Então nós já vamos convidar ele aqui para estar entrando aqui com a gente, nosso pastor Wesley. Eu trouxe um enigma pro pastor Wesley. Ah, pastor Wesley é bom de Bíblia também. É, exato. Esse é facinho. Paz, Senhor, pastor Wesley. Senhor, pastor Wesley. Tudo bem, pastor? Pastor, é um prazer ter o senhor aqui nesta manhã, viu? Para contribuir com a gente. Tirou ali um tempinho, tá, pastor? E veio aqui com a gente, né? Para poder responder algumas perguntinhas. Amém. E o senhor sabe, pastor, também que as crianças, quando o pastor ele faz parte do trabalho, e a gente sabe que o senhor é um pastor que ama crianças, que sempre se fez presente nos trabalhos com as crianças. A Nathalie também, um beijo para a Nathalie. Estão assistindo. Isso, pro Lourenço. E pra Luísa. a Luísa. Um beijo pra barriga da todos eles. mamãe. Isso mesmo. Então, as crianças, eles se sentem especial quando tem um pastor que faz parte do trabalho. Eu tenho certeza que hoje, pastor, apesar que o programa é em homenagem aos pastores, quem está se sentindo especial nessa manhã são as crianças, viu, pastor? Tenho certeza disso, tá? Então, vamos ver ali. Eu quero primeiro apresentar o senhor, né? Para as crianças que não te conhecem. Pastor Wesley. Senhor, eu vou deixar o senhor se apresentar. Tá bom? Para as crianças, dar um bom dia, paz do Senhor para eles, aí a gente vai fazer as perguntas, tá? Amém. Então pode... Obrigado, irmã Simone, Dionísio. Eu quero dar um bom dia para todos, a paz do Senhor seja com vocês, aí na sua casa, no seu lar. É um prazer estar aqui nesse espaço tão especial que é um programa infantil. Parabenizar a irmã Simone Amém. por esse trabalho que é tão bonito e tem uma audiência tão grande. Mandar um abraço e um beijo para todas as crianças, em especial o Lorenzito, que é o meu pequeno de 6 anos está assistindo. É uma graça. E a Luísa, que falta 2 meses para nascer, mas já é pentecostal, que toda noite ela está pulando e dançando dentro da barriga. Não deixa a mãe dormir. Glória então, a Deus. eu quero louvar a Deus. Bom, a irmã Simone já me apresentou, me chamo Wesley. Sou evangelista e já ocupei essa linda função pastoral por algumas vezes. Hoje eu congrego na sede regional em Franco da Rocha, auxiliando o pastor Joel Barbosa, nossa irmã Dionísio também é de lá, que Franco da Rocha, né? Simone da regional. E eu quero louvar a Deus por esta oportunidade de estarmos juntos aqui. Eu tenho uma relação muito próxima com a questão do departamento infantil, como a irmã Simone falou. Eu nasci, fui criado dentro da igreja, passei por todos os departamentos. E o departamento infantil foi aquele que me preparou para o ministério. Amém. Então, a questão de Bíblia, eu aprendi a ler a Bíblia, de gostar da Bíblia com as aulas da escola dominical da classe infantil. Olha só, que bênção. Tia Simone, o pastor Wesley tem um milagre para contar que aconteceu recentemente e é dele e do Lorenzo, pastor Wesley. Pastor. O senhor pode... Posso. Para todas as crianças que estão nos assistindo e para os pais. É sobre o poder da criança que ora. Meu Deus. A gente conhece livros sobre a mulher que ora, o poder da mulher. Então, eu tenho um milagre na minha casa. A minha esposa, ela não pode engravidar. Meu Deus. Então, ela é diagnosticada com esterilidade. O Lorenzo já foi um milagre de 4 anos de oração. Eu me arrepiei, pastor. E quando foi, irmã Simone, no começo do ano passado, o Lorenzo falou que queria um irmão ou uma irmã. Olha. E eu disse para ele, olha, filho, o caso aqui é só milagre, porque você já foi um milagre e o próximo vai ter que ser milagre. Ele falou, pai, mas como é que faz? Eu falei, você tem que orar. Meu Deus. E aí, sem eu ensinar para ele como orar, eu só disse, você tem que orar.
ele falou, pai, então vamos orar. Eu dobrei o joelho com ele toda noite. A gente tem esse costume, eu leio uma história bíblica e oro com ele. E ele pegou e me disse, olha, pai, eu vou orar. Eu falei, então tá bom. E aí ele começou a orar, Senhor, me dá os meus bebês. E aí aquela oração já começou a me dar um frio na barriga, né? Porque eu sei como Deus ouve a oração das crianças. E isso foi passando, irmã Simone, ao longo do tempo, dos meses, né? Até que chegou um determinado mês, um determinado dia que ele me abordou em casa à noite e falou, pai, eu já entendi tudo, porque meus bebês não vêm. Eu falei, por que, Lourenço? Porque nem você nem minha mãe ora para eles virem. Meu Deus. Eu disse, como assim? Ele falou, não, porque só eu nessa casa oro para eles virem. Ele tem 6 anos, na época ele tinha 5. Só eu oro por eles. Eu falei, não, eu oro sim. Então dobra o joelho comigo. E ele ficou com o braço cruzado, eu ajoelhado, olhando de canto de olho. E ele com o braço cruzado, olhando para mim, vendo. Quando eu falei, Senhor, abençoa o pedido do Lourenço, os bebês, Senhor, segundo a tua vontade. Aquela oração com temor, tremor. E de repente ele pegou e foi dormir. Mas, Simone, dia 30 de novembro é o dia do aniversário do Lourenço. No dia 30 de novembro de 2019, a minha esposa passou mal, foi para o hospital. E quando chegou lá, o médico falou, parabéns, você vai ser mamãe novamente. De aniversário do Lourenço, então, Jesus deu pra ele. Quando ela chegou em casa com a notícia, ele passou até mal, Simone. Ele tem crise de bronquite. E a alegria foi tão grande que ele começou a falar no dia do meu aniversário, Papai do Céu ouviu a minha oração. E ele até passou mal, aí tivemos que correr com ele para o hospital e foi para a UTI, mas graças a Deus, Deus fez um milagre também na vida dele. Foi só um susto. Mas para dizer que Deus ouve a oração das crianças. Que lindo, né? Glória a Deus. Deus ouve a oração das crianças. E ele já avisou que quando a Luísa nascer, ele vai ensinar ela, se ela quiser uma irmãzinha, e eu já proibi ele de ensinar esse tipo de oração. Pastor, porque assim, a gente trabalha com as crianças e a gente sabe que quando uma criança ela aprende a ter fé, a fé da criança é perfeita. Sim. Ela é perfeita. Quando ela pede, ela não duvida. Né? Por isso que a Bíblia ela sempre compara e fala para a gente ser como uma criança. Porque quando uma criança ela aprende a servir a Jesus, quando ela aprende a ter fé, quando ela aprende a orar, ela faz aquilo perfeito. Exatamente. E o Lourenço fez isso, né, pastor? Eu já falei assim, que eu nem quero que o meu coração já está mim. Cantando assim a canção do Tum Tum Tum, de ouvir esses testemunhos lindos. Eu sei que os meninos que estão aqui também já estão sentindo a presença de Deus. Para vocês saberem que Jesus faz milagres. É verdade. Vamos ver se tem alguma pergunta? Eu queria saber qual o versículo preferido do pastor Wesley. O versículo que marcou que ele ama esse versículo. Vai ter que escolher um. Olha, irmã Diva, eu, de criança, o primeiro versículo que eu aprendi, e depois a gente vai vendo outros versículos, vão marcando, mas a minha infância foi o Salmo 23, versículo 1. Que, curiosamente, coincidentemente, né? Apesar que nós não acreditamos em coincidências, né? E sim em propósitos, em providências, o Salmo que fala sobre o pastor. Olha só. Qual é esse versículo, pastor Wesley? O primeiro versículo, e foi o primeiro Salmo que eu decorei, e o primeiro versículo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus. Foi esse versículo que eu aprendi de infância e apliquei na minha vida. E a minha infância sempre foi muito simples, humilde, de periferia, com muitas dificuldades. Só meu pai trabalhava, 3 filhos. E as dificuldades que aqueles que estão nos assistindo sabem muito bem como são. Mas nada faltou na minha Glória vida. Glória a Deus. Né? O Senhor foi seu pastor. Foi o meu pastor e ele me ensinou a ter alegria naquilo que Glória eu tinha. Simone. Então, Amém. às vezes, quando eu era criança, eu tinha vontade de ter um videogame. Não tinha um videogame, mas eu tinha um amigo que tinha um videogame. Eu agradecia a Deus pelo amigo que tinha um videogame. Olha, tá vendo, criança? Segurem aí a perguntinha do Peterson, só para a gente concluir que é muito interessante isso, pastor, porque assim, hoje nós estamos vivendo esse século que as crianças não têm contentamento, né, pastor? O consumismo, até há um investimento da publicidade em cima das crianças, porque sabe que a criança ela é mais propícia, né, a consumir. Então, as crianças, elas são muito assim, então tem um videogame, daqui a pouco lança outro, a mesma coisa é o celular ou o brinquedo. E isso que o senhor falou, assim, porque o senhor não tinha, mas tinha um amigo que tinha, e o senhor tinha a oportunidade de brincar, e o senhor se sentia contente por isso, né? Sim. E o que o senhor falaria para as crianças em relação a isso? Porque hoje as crianças estão entrando nessa onda do consumismo, e a gente vê que as crianças estão adoecendo, né? Psicologicamente, por conta disso. Eu entendo, Simone, que o princípio de todas as coisas é a gratidão. Quando nós somos gratos por aquilo que temos, Deus ele pode nos surpreender com coisas maiores do que o que a gente pede. Amém. Então, isso desde criança. A minha esposa ela tem testemunhos também de uma intimidade com Deus, dela querer um sapatinho quando era criança. Meu Deus. E a mãe não ter condições, ela ir no quarto, dobrar o joelho, orar
E de repente chegar uma amiga da mãe dizendo, olha, eu senti de dar um presente e levar o sapatinho que ela tinha sonho para ir para a igreja. Meu Deus. Tanto é que a gente levou isso para nossa vida, irmã Simone, que no nosso casamento, até hoje tem guardado lá, um convite. O primeiro convite que ela fez foi para Deus. Olha. Ela colocou lá endereçado a Deus. Ela e tem fez guardado ainda esse Tem convite? guardado ainda. Então, ó, irmã Nathalie, depois que ganhar a bebezinha, que estiver bem, se Jesus não voltar e a gente der continuidade nesse projeto, então a gente vai trazer, ó, o senhor falando assim, o Senhor ele já vai dando aqui, a gente vai fazer um dia especial das mamães, vir contar aqui experiências que passaram na infância. Sim. E ela tem muitas experiências nesse sentido. Então, a gente aprende, irmã Simone, irmã Vanice, que a gratidão ela é o princípio para que possamos ser mais abençoados por Deus. Vamos aprender a agradecer a Deus. Amém. Pastor Wesley, o Matias de Diadema está desejando feliz dia do pastor. Amém, obrigado. Amém. Ó, vamos ver a perguntinha ali, ó, do Peterson Nemete da Silva. Ó. Oi, aqui é a Carol da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Pastor, deixe um conselho para as crianças no meio desta pandemia que estamos vivendo. Bom, eu acho que é um conselho para as crianças e para os pais, né, irmã Simone? Aproveitar bem o tempo. Tá? Então, muitos pais, nesse momento de pandemia, não estão sabendo lidar, né? E estão agora valorizando o trabalho das professoras, né? Como é que a professora consegue ficar com 40 crianças dentro da sala, sendo que a gente não aguenta o filho o dia inteiro em casa, né? Então, tem muitos pais que estão sentindo essa experiência. Então, o que eu posso dizer é aproveitar bem o tempo que tem. Porque a nossa vida ela é muito corrida e algumas pessoas nesse momento estão em casa, tendo um pouco mais de tempo, outras continuaram, né, no seu trabalho, mas talvez não tenha quantidade de tempo, mas aproveitar com qualidade esse tempo. Então, tirar e ensinar a criança da forma que eu fui ensinado e eu ensino meu filho, meu senhor. Todos os dias eu tinha que tirar um momento com a minha mãe para fazer uma leitura da palavra. Que bênção. Então, quando eu não sabia ler, ela lia para mim. E também fazer uma oração. E isso não precisa ser extenso, mas pode ser algo de 5, 10 minutos. Hoje, quando eu estou muito cansado, que eu falo, Lourenço, deixa a historinha para amanhã, eu percebo que ele vai dormir triste, aí eu não aguento, levanto, vou lá, pego o livro e vou contar a história para ele. Então, o conselho que eu deixo para as crianças, aproveitem bem esse tempo com os seus pais, não apenas com videogame, com televisão, com seriado, com desenho, mas aproveitem para brincar, para os pais também, aproveitem para conhecer os filhos, né? Nesse momento tão corrido, conversar. Ontem eu tive a oportunidade, uma semana de jantar, conversando com o Lourenço como se fosse um adulto. Que bênção! Ele perguntando para mim, eu falando com ele sobre dedicação, sobre estudos, e ele conversando comigo como se fosse um adulto. Nossa, e eu senti uma alegria tão grande, falei, meu Deus, que coisa boa, é comunhão isso, né? Então o que eu posso dizer é ter paz e harmonia nesse momento e aproveitar bem o tempo. Olha que bem. O pastor falando, ontem à noite ontem eu deitei bem mais cedo, né? E a gente começou a brincar um pouquinho com os meninos e eu comecei a perguntar assim para eles. Eu estava brincando primeiro com o Nicolas, eu falei assim, a frase que o Nicolas mais fala. Aí a gente começou a brincar, né? E aí, assim, todo mundo caiu na risada quando foi a hora da mãe, né? Porque, obviamente, que a mãe é a que mais fala em casa. Em casa são 3 homens. Segundo aí os estudiosos, dizem que os homens falam menos, né, pastor? Eu não sei se isso é verdade, viu, pastor? Tem alguns estudos, aí falam né? que as mulheres falam, imagina, pastor, eu sozinha em casa, então, obviamente eu ia ganhar. E eles, assim, todo mundo caiu na risada porque começou a lembrar, assim, trazer a memória, a frase que a gente mais fala, né? Aí tem uma ali, ó, pastora Yasmin, que acho que o senhor até conhece. Essa pergunta é ótima, né? porque, olha, faz todo sentido. Pode ler, pastor. Pastor Wesley, você se espelhou em algum pastor que você olhava e dizia, quero ser igual a esse pastor? Sim, com certeza. E quem foi esse pastor? Muitos pastores, né? Mas eu vou dizer 2 que marcaram a minha vida. Um foi meu primeiro pastor, o pastor José Sabino, lá em Carapicuíba, de um ministério que eu congregava lá. Hoje ele já dorme no Senhor e marcou a minha vida pela forma que ele pastoreava e o cuidado que ele tinha das pessoas, o amor que ele tinha pelas pessoas. E o segundo, que aí vocês conhecem, é o meu tio, pastor Daniel Matias. Um beijo, pastor grande homem de Deus, missionária, um beijo. Missionária Valmira já mandou mensagem. Lindo, tá assistindo. Então ela tá assistindo aqui. Um beijo, pastor Daniel, uma beijo. Então, não sabia que ele estava assistindo, mas quero mandar um beijo para ele, que para mim foi uma referência como pastor. Eu conheço meu tio desde pequeno, que eu me lembro, ele já é pastor. E é um pastor que ele é pastor dentro de casa e pastor na igreja. É verdade. Então ele é pastor da família. Verdade, então, pastor Daniel é alguém que eu amo de coração e que foi para mim um exemplo
que um dia eu gostaria de chegar pelo menos metade Olha. da forma como ele é como pastor. Realmente, Deus abençoe, pastor Daniel, o senhor é uma referência, verdadeiramente. Ele é aquele pastor assim, que a gente, quando ele chega, a gente dá vontade de inclinar, igual o apóstolo do amor lá, Sim, que sim. quando ele estava perto de Jesus, ele queria, o pastor Daniel é assim também, né? Aquele É pastor amoroso, que a gente, sorridente, grande você não aval. vê ele Verdade. bravo. Então, eu sei que o tempo é curto, mas assim, rapidinho, o que marcou, uma das coisas que mais marcava, meu tio, pastor Daniel, trabalhava numa metalúrgica na Água Branca, uma grande empresa, e eu me lembro que todos os dias eu ia de Carapicuíba, nas minhas férias eu ia de Carapicuíba para Franco da Rocha, ficava brincando com a Priscila, com as minhas primas lá na casa da minha tia Valmira. E aí lá, meu tio chegava por volta de umas 3 da tarde, comia alguma coisa, entrava pro quarto dele e ele colocava uma plaquinha assim no quarto dele. Olha. Estou orando. Olha. Então a gente sabia que não podia bater na porta dele, não podia incomodar, porque ele estava orando. E aquele, irmão Simone, era todos os dias. Meu Todos Deus. os dias ele chegava. E aí quando ele saía, depois de 1, 2 horas, ele saía, ele brincava com a gente, Olha. né? Não era aquela pessoa assim, é um super crente Sim. que não se envolve com as crianças. Não, ele brincava e tal. Mas ele tinha um momento para oração e aquilo marcou a minha vida. Muito lindo isso. Aquilo marcou a minha vida. A da Rose, do pai do Matias, também tem uma pergunta muito boa. A importância dos pais orarem com os seus filhos. É muito importante, meu Rose. Eu aprendi isso da minha infância, minha mãe me ensinou a orar. Eu ensinei o meu filho a orar, tanto é que, por conta dessa questão que eu contei desse testemunho, embora eu não tenha ensinado a ele como pedir os bebês, e ele já foi logo pedindo 2, mas é muito importante, porque nós sabemos que a criança, e nós entendemos isso, que a criança ela é simples, ela não tem a consciência do pecado. E não tendo a consciência do pecado, a oração da criança é uma oração pura. É uma oração que nós temos a impressão que ela sobe, irmã Simone, como fosse uma bomba nuclear que nada para. Impede. Então, os pais precisam incentivar e ensinar os seus filhos a orarem. E é começar a orar a criança, ela começa, né? O mundo dela são os pais, depois e a família, e conforme ela vai crescendo, o mundo dela vai ampliando. Então, ela sempre orar por esse mundo dela. Primeiro pelos pais, pelos amigos, pelos avós, pela familiar. É muito importante todas as crianças. É muito importante mesmo. Bênção, pastor. Tem mais alguma pergunta? Tia Simone, tem essa aqui, é uma pergunta muito boa. Mas antes eu queria perguntar para o pastor Wesley qual a história bíblica preferida dele. O pastor Wesley é assim, tia Simone. Faz de conta, crianças, que a historinha da Bíblia é um pão. Quando o pastor Wesley prega, tia Simone, ele serve vários pães. Ele serve um banquete maravilhoso. Sim. E aproveitando pegando o gancho dessa palavra, só porque o pastor Wesley ele é professor de teologia, né? É uma bênção sempre. Isso é fruto já que foi construído desde a infância, né, pastor Wesley? É uma bênção. E, pastor, eu quero deixar aqui um desafio para o senhor, que é um projeto, para o senhor orar. E se for a vontade de Deus, quem sabe? Pastor, porque assim, uma coisa que a gente sente muita necessidade é de ter teologia infantil. Sim. Sabe, pegar a teologia nossa e colocar ela num formato para que nossas crianças tenham, também aprendam a teologia, porque é muito importante, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, que as crianças aprendam mesmo, porque às vezes as pessoas falam muito assim, pastor, eu vou contar uma historinha para as crianças. Não, não é historinha, é a palavra de Deus. Sim. Porque quando a gente vai levar uma palavra para os adultos, a gente fala isso. Não. Porque não dá uma impressão que a gente está diminuindo o poder da palavra de Deus. Não, então é uma história bíblica, a palavra, é o poder de Deus que vai ser aplicado na vida das crianças, né? Então, ora a Deus, pastor, quem sabe dentro desse projeto, né, que vocês tomam conta da teologia, incluir, né, uma teologia aí para as crianças. Etademp Kids. Exato, Etademp Kids, né, que é muito Já importante. lançamos, já pode pôr hashtag aí. Isso, crianças, vocês gostariam de ter um curso de teologia? Papai e a mamãe investir, pastor, porque às vezes a gente vê que coisas assim, jogos, é muito caro, pastor. Sim. E às vezes a gente vê pais que investem nisso, investem nesse mercado do consumismo, né? Então, investir nas coisas boas para as crianças, né? Investir, às vezes, que nem numa literatura infantil para as crianças, porque o fruto disso, pastor, é ver, assim, uma pessoa como o senhor, que cresceu no evangelho, nunca se afastou da presença do Senhor, sempre cumprindo aí o ministério. A gente fica pensando assim, pastor, quantos frutos o senhor deu no reino de Deus, né? Porque ninguém quer, eu acho que nenhum pai, nenhuma mãe quer dizer assim que meu filho foi ex alguma coisa. Não. Acho que o maior prazer de um pai e de uma mãe é saber que o filho dele cresceu na presença do Senhor, não é verdade, pastor? Exato. É a história preferida dele. Qual o pão que o senhor mais gosta da Bíblia? Bom, que é uma história. Tem muitos textos bíblicos, né? E até uma curiosidade,
a minha mãe ela me contava muitas histórias do Antigo Testamento. Tanto é que quando eu fui para a faculdade de teologia, eu tinha uma aptidão muito grande com o Antigo Testamento por conta das histórias que eu ouvia todos os dias minha mãe contando. Todos os dias eu ouvia uma história do Antigo Testamento. Então, são várias. Eu posso citar uma aqui, que eu sempre gostei, que acho que toda criança gosta, que é Davi e Golias, né, que acho que é a preferida de toda criança, mas também gostava de Noé, gostava da história de José, gostava da história de Daniel, dos profetas. Então, mas assim, uma história Davi e Golias. E já vamos lançar um desafio, tia Simone, para as crianças. Qual a historinha que vocês mais gostam, crianças? Coloca aí pra gente saber. Isso aí. E aí agora a gente vai terminar aqui com a pergunta da Lucy, porque acho que a gente tem vídeos de crianças, alguma mensagem de pastores, pra gente deixar uns minutinhos, 2 vídeos pra gente passar das crianças homenageando os pastores. Então ali, ó, pastor, tem mais uma perguntinha pro senhor. Qual o conselho para os pastores a respeito desse ministério, né, do ministério infantil? Bom, eu estava ouvindo o pastor Joinville falando, né? Estava sendo edificado pelas palavras do pastor Joinville. E é muito importante, né? A base da igreja, toda a sociedade é a criança. Então, é através da criança que há o desenvolvimento. Então, irmã Simone, hoje eu estou aqui conversando com vocês e na função representando os pastores e também aqui na igreja, por conta de uma sementinha que foi plantada lá atrás pela minha mãe. Eu aprendi que filho de crente não é crentinho. Exato. Então, assim, ser filho de crente não dá credencial para que a pessoa diga assim, olha, meu pai é salvo, meu pai é crente, eu vou ser crente também. Não, filho de crente tem que aceitar Jesus, filho de crente tem que se batizar, filho de crente tem que orar pelo batismo no Espírito Santo, tem que orar pelos dons, porque é uma pessoa, é uma alma que precisa também de Jesus. E essa sementinha foi implantada no meu coração, lá desde a infância, quando minha mãe me ensinava. Eu tinha um sonho de ser batizado, só que eu tive que aguardar os 12 anos, mas assim, era um sonho. Eu fui batizado com o Espírito Santo também com 12 anos, de 10 para 12 anos, mais ou menos. Então, por conta daquilo que minha mãe me ensinava. Eu me lembro que quando a minha mãe estava grávida da minha irmã, e nós não podíamos ir para a igreja, meu pai trabalhava, e ela grávida não podia ir, na época não tinha carro, era distante a igreja. Ela sentava comigo e nós fazíamos culto doméstico. Muito bom. A gente chamava de cultinho, mas é culto doméstico. E foi lá, irmã Simone, que eu aprendi a pregar. Olha só. A primeira vez que eu preguei, eu tinha 9 anos. Olha. E eu aprendi a pregar olhando para o espelho. Que legal. Então, era minha mãe, a minha irmã recém-nascida e eu. E o meu público era o espelho. E eu olhava para o espelho, como eu estou olhando aqui para você, e pregava olhando para o espelho. E aí Deus foi me moldando e Deus foi me ensinando. Então, a importância do ministério infantil, ela é, talvez, e posso ser corrigido por algum pastor aqui, mas acredito que o ministério infantil é o ministério mais importante da igreja. Amém. Porque é dele que descende todos os outros ministérios. É através do ministério infantil que vai vir os adolescentes, que vai vir a mocidade, que vai vir a orquestra, o círculo de oração. Amém. É através deles. E a gente, uma vez, na mocidade, Simone, quando eu liderava a mocidade regional, e a senhora liderava, e ainda lidera, o departamento infantil da regional. E a gente começou a fazer a conta e verificar, e isso é sintomático. Quantas crianças nós tínhamos na regional, no departamento infantil? Eu lembro que tinha umas 800. Mais ou menos isso, aquele público lotado. Quando a gente chega nos adolescentes, você tem uma redução, um número menor do que o número de crianças. E quando chega na mocidade, você tem um número menor ainda. Então, nos leva a pensar o que tem acontecido com essas crianças, que, na verdade, a gente teria que ter um número maior. Sim. Porque você tem no grupo infantil as crianças que, na sua maior quantidade, são filhos de crentes. Sim. Adolescentes e jovens, você teria que ter aquela quantidade e mais aqueles que foram sendo salvos, que foram sendo evangelizados. Sim. Mas, infelizmente, nós temos visto que tem acontecido o contrário. Então, o que é isso? É porque muitas crianças e muitos pais, infelizmente, não têm incentivado os filhos à escola dominical, não tem estruturado o filho. Quando ele chega na adolescência, ele vai conhecer o mundo, ele vai querer saber como é o mundo, porque ele não teve uma estrutura, e a estrutura começa em casa, que o preparou para chegar numa escola, ouvir todos os pratos, todas as propostas e dizer, olha, eu sou crente e eu não participo disso. Ah, por que você não pode? Seu pai... Não, porque isso entristece o meu Deus. E a minha vida é para agradar o meu Deus. Amém. Então, se a gente prepara essas crianças de pequeno, Simone, nós teremos um grupo de adolescentes muito maior, um grupo de mocidade muito maior,
e obreiros muito maiores e preparados para essa grande obra. Exatamente, é isso mesmo, pastor. Então, agora fazer as suas considerações finais, a gente vai deixar para passar os 2 vídeos. Vamos passar os vídeos primeiro, então? Vamos passar os 2 vídeos das crianças fazendo homenagem para os pastores. Pai do Senhor, pastor, meu nome é Ricardo, meu pastor é o pastor Joabe, e eu tenho uma pergunta para o Senhor, como que é ser pastor? Pastor Joabe, o Senhor é o profeta dessa geração, feliz dia dos pastores, beijo! Ai, que lindo. Ó, enquanto a gente prepara o próximo vídeo, eu vou pedir para nossa produção colocar o hino da Eixla Pastor, para depois a gente fechar o programa com este hino, tá? É o hino da Eixla, chama Pastor. Vamos ver se tem mais um vídeo, então? A paz do Senhor, eu sou a Yasmin Navarro, do Vera Teresa, e eu quero desejar um feliz dia dos pastores para o meu pastor Cirano, meu pastor Ronaldo e o meu pastor Donizete. E também para o nosso pastor presidente, Dr. Elias Cardoso. E para todos os pastores de todas as igrejas. Deus abençoe e fique com Deus. Abençoe. Olha que bênção, parabéns. Nós queremos deixar aqui Olha, Feliz ficou Dia dos lindo. Pastores, né? Para todos os pastores que têm se empenhado, se dedicado. E vocês, crianças, em todo o seu momento devocional, coloque o nome dos pastores. Coloque o nome do nosso pastor, Dr. Elias Cardoso, da sua equipe aqui, do seu pastor, da sua congregação, da sua regional. E todo dia, no seu momento devocional, você inclua eles na sua oração. Tá bom? Nós queremos desejar para todos os pastores que estão nos acompanhando, Feliz Dia dos Pastores, que Deus continue sustentando, abençoando, dando estratégia para cada um de vocês. Amém? Pastor Wesley, a Diva também, que me ajudou muito. Amém. Deus preparou a Diva aqui para estar me ajudando, tem me ajudado muito. Ela preparou tudo a estrutura aqui para mim. Deus abençoe, viu, Diva? Amém, tia Simone. Faz as suas considerações finais e o pastor Wesley também. A gente fecha com o pastor Wesley. Eu quero mandar um abraço para todos os meus pastores, os que desde criança, o que me batizou, o pastor João Ferreira, pastor Robson, da missionária Jussara, quando estava pregando, fui batizado com o Espírito Santo. Meus pastores pastor Davi, pastor Davi Bispo, todos os meus pastores, pastor Jorete Burso, pastores, esses homens de Deus, que me acompanharam no meu ministério, e graças a Deus eu estou firme até agora, porque eu tive bons pastores, pastores que me estruturaram, né? Então eu quero mandar a paz para todos os pastores, especialmente para o pastor Joel Barbosa, um grande homem de Deus. E só Deus abençoe, pastor Joel. Meu filho, quando vê a reprise da apresentação do pastor Joel, eles ficam encantados, ficam maravilhados. Ontem passou a reprise de uma palavra na madrugada, e meus filhos ficam, o pastor Joel, eu conheço o pastor Joel. E eles ficam, então são pastores, são referência, especialmente meu esposo, que também já foi dirigente de congregação, e os meus filhos que querem ser pastor também, meu filho Marcos. Então eu quero mandar um abraço para todos os pastores. Feliz Dia do Pastor, e Deus abençoe a todos. Quero deixar só um versículo, só para concluir, tia Simone. Tá. De Josué 1:9. Não te mandei eu? Não é... Josué 1:9, para os pastores, que agora me deu um branco. Tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Isso. Eu quero agradecer a oportunidade. Amém, pastor. Agradecer a produção, os meninos aqui. Parabenizar todos os pastores. A pergunta do obreiro que mandou o vídeo ali antes da Yasmin, verdade, ele falou pastor. como é ser pastor. Eu ouvi o pastor Joinville dizendo e concordo plenamente com ele, muito embora a experiência dele seja muito maior que a minha, mas concordo em número, gênero e grau, quando ele diz que não existe experiência melhor, alegria maior do que ser pastor. Então, nós oramos e ore pelo seu pastor, para que Deus conceda saúde, graça, sabedoria todos os dias. Hoje eu sou um privilegiado por trabalhar perto dos pastores que eu amo e admiro. Estou vendo o pastor Vantuil agora. Um abraço, pastor Vantuil. E os pastores que nós amamos todos os dias, que Deus possa continuar abençoando todos eles, e devemos orar. Então, não há trabalho fácil, mas nenhuma obra é vã no Senhor. Os nossos pastores são referências, né, pastor Wesley? Nós temos pastores aqui, homens de Deus, que são
Meu Deus, maravilhoso. E aí eu não posso, me perdoe, mas Simone, eu não posso pecar também, deixar de fazer menção do meu pai, que foi uma referência para mim também. Isso. Meu pai começou a pastorear, eu já era adolescente, mas eu via a luta, o sofrimento dele, e distante, andava a pé vários quilômetros para poder pastorear. E um beijo também para ele, para minha mãe, que foram grandes pastores. E continuam sendo hoje ainda, pastoreando uma congregação lá em Franco da Rocha. Amém. Eu quero agradecer, pastor Wesley, Amém. que o Senhor se dispôs aqui um pouquinho para estar aqui conosco, nos abençoou com a tua presença, contribuiu com o testemunho, tá? Muito obrigada pelo carinho com as nossas crianças. Amém. Quero agradecer a nossa equipe da mídia também que está aqui, que nos ajudou aqui nas correrias, foi ali, foi aqui, nos ajudou, tem nos ajudado muito essa equipe, tem nos deixado assim tranquilos, porque a gente fica super nervosa, né, pastor? Eu sei que para quem vê lá parece que não, mas a gente fica nervosa. E que Deus abençoe também cada criança que acompanhou, papai, mamãe, os pastores que acompanharam juntamente conosco. Eu também não posso deixar aqui de dar parabéns para o irmão William, que fez aniversário essa semana, a Alice, o Pedro, e as crianças que fizeram aniversário essa semana. Parabéns para todos vocês, Senhor Jesus continue te abençoando. E obrigado por mais uma manhã, vocês nos permitirem entrar na sua casa através dessa programação. Nós vamos finalizar aqui, fica com Deus. Não esqueça de homenagear o teu pastor e nós vamos fechar aqui com um louvor especial do Dia do Pastor. Amém? Deus abençoe e fiquem com Deus. Agradecimento todo especial ao pastor Wesley, que está aqui com a gente. Amém. E todas as crianças querem ver pastores também. Beijo, crianças. O seu testemunho tem me aproximado de Deus. Se eu viver mais de 80 anos, quero ser como Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63 098 552 /1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.